Jesus. Conheceis a verdade e ela vos libertará. Não há absolutamente nenhuma tolerância para a ignorância. E GGCOM, Ministério Profético de Cristo, a casa da palavra e da libertação, em nome poderoso de Jesus Cristo, seja abençoado, seja livre. Macanta labracote canta canta, le cantan cantan cantai, le cabrazotete, le zacanta canta cantai. Amen. Thank you, Lord. Paz e graça, grandes homens de Deus, paz e graça, em nome de Jesus Cristo. Como é que vocês estão? Bem, já passa bons dias sem nos avistarmos, sem falarmos na escola do pregador, mas olha, hoje estamos aqui, pela graça de Deus, Deus vivo, Deus todo-poderoso, ok? Olha, me desculpem, estou da camiseta dos mambas que deixaram de ser mambas, são lombrigas. Só levam porrada, mas... Olha, eu sou um patriota, ok? Tenho um espírito patriótico, ok? Com ou sem porrada, não deixam de ser nossos mambas. Então, estou aqui com a camiseta da nossa seleção moçambicana, os mambas, ok? Deveriam ter outros nomes, talvez tentarem um nome, os leões, os tigres... Porque esse nome dos mambas parece que os de Moçambique não mordem, ok? Hoje vamos falar de um assunto muito interessante para os homens de Deus. Um assunto muito interessante. Eu acho que esse tema aqui vai ser polêmico, mas porém é um tema muito interessante, ok? Muito interessante. Vamos falar do poder de Deus no ministério, ok? Homem de Deus tem que ter poder. Deixa essa coisa de dizer que não, aqueles que operam milagres, é porque são satanistas. Não interessa. Até podem ser satanistas. Não tem problema nenhum. O problema aqui é que satanistas como não, a fonte absoluta do poder é Deus. Satanás, o poder que ele tem, vem de Deus. Porque Deus é o Criador absoluto de toda a existência. Então, se são satanistas, não há problema. Venha você, homem de Deus, operar também numa dimensão superior, mas sabendo que a fonte do poder é Deus, ok? Deus abençoe todos vocês. Vamos analisar juntos, minuciosamente, a palavra de Deus, para vocês perceberem a importância do poder. Agora, irmão, se você tem ministério, diz que é ministério de Deus, e você não tem poder, alguma coisa está a falar contigo, irmão. Me desculpe, mas aqui estamos a falar de líder para líder. Alguma coisa está a falar contigo, uma coisa muito séria, e que você precisa urgentemente retificar. Muito importante isso. Você precisa urgentemente retificar. E eu vou esclarecer aqui por que você precisa retificar isso. É que, número 1, sem poder, você nunca será respeitado por ninguém na Terra. Existem 2 poderes na Terra. Poder financeiro e o poder espiritual, ok? Ou as pessoas te respeitam porque você tem dinheiro, você é muito rico, ou elas te respeitam porque você tem muita unção e muito poder de Deus, ok? Ou você pode ter poder oculto de Satanás, mas você tem que saber que só existem 2 tipos de poder na Terra. Poder financeiro, que é o poder que governa o mundo físico, e o poder espiritual, aquele que governa o mundo espiritual. Agora, no mundo espiritual, existe poder negativo e positivo, aquele que edifica e aquele que destrói, ok? Mas saiba que se um desses poderes você está lixado, ok? Entenda isso, ok? Isso é a mesma coisa num lar. Ou uma esposa vai te respeitar por você ser um gás-cabeça que sempre traz soluções, ou vai te respeitar porque você tem capim. Se você não tem nada, admite, irmão, ninguém vai respeitar você. Vai dizer que a tua esposa tem demônios. Não são demônios. Você não tem nada que lhe motive a respeitá-lo, ok?
Sim, fique claro isso aí. Agora, se você não concorda, é problema teu. Fica você um homem sem capacidade intelectual avançada ou sem dinheiro e depois espera ser respeitado. Há de vir me contar em um culto, ok? É um segredo que eu estou a revelar. Então, o assunto do poder é tão importante que Jesus Cristo não permitiu com que os seus discípulos fossem para casa sem ele. Vamos analisar livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Vamos analisar junto. Livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Analisemos junto as escrituras, porque sem a palavra ninguém vai acreditar que estamos a falar a verdade. Ele está a falar coisas da cabeça dele, não sei o que. Vamos às escrituras. Ok. Livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Diz o seguinte: Eis que eu sobre vós envio a promessa do meu Pai, disse Jesus Cristo. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Jesus Cristo não permitiu que os seus discípulos fossem para casa vazios. Disse que esperem aqui, eu estou a ir sim, mas vocês têm que esperar aqui até que do alto seja vos dado o quê? O poder. Por quê? Sabia que ainda que tivessem sido seus discípulos, se eles não tivessem poder, ninguém iria respeitar a eles, porque as pessoas respeitam o que a gente tem, não o que a gente somos. Ok? Você é respeitado por aquilo que você tem nesta terra aqui. Não, eu sou bonito, problema teu. Há tantos bonitos, desfarapados aí que ninguém respeita eles. Eu sou... Não, as pessoas não têm nada a ver com isso. As pessoas respeitam você por o que você tem. Ou você tem dinheiro, ou você tem power. Somente isso aí. Vai inventar você outra coisa. Problema teu. Por que as pessoas respeitam Deus? É porque ele tem poder para obrigar qualquer pessoa a fazer a sua vontade. Ele tem poder para exterminar todo o universo, num abrir e fechar de olhos. Se não fosse isso, ninguém teria nada a ver com ele. Ok? Então, entenda isso. Jesus disse aos seus discípulos: permanecei na cidade de Jerusalém, até que dos céus vos seja dado o quê? O poder. E a Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 2, diz que o quê? Eram 120, estavam reunidos num galpão, de repente ouviu o quê? Sons repartidos em como se fosse de um fogo. Ok? Então, e foi repartido por cada um deles, e cada um falava conforme o Espírito concedia. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ok? Quando já veio esse tal poder. Entenda muito bem o que estou a dizer aqui. Se você é líder, é porque o meu ministério é ministério pastoral. Não tem nada a ver com um tipo de ministério. O poder é um instrumento pelo qual Jesus Cristo faz com que o faraó entregue o povo ao Moisés. Ouviu o que Moisés disse a Deus? Disse: se eu for lá, é bom chegar a dizer quem eu sou. Não, vai dizer a eles que o eu sou te enviou. Não. Isso para mim não basta. Eu preciso de ter uma garantia, porque eu conheço o faraó. Preciso ter uma garantia de que ele vai me entregar o povo. E o que Deus fez? Abençoou o cajado que ele tinha na mão com poder. É esse cajado que foi fazer grandes sinais ao ponto de obrigar o faraó a entregar o povo, dizer, podem ir, por tamanhas desgraças que aconteciam no reino do próprio faraó, ok? Só peço desculpas aqui, sinceras desculpas, ok? O telefone aqui não estava no silêncio, sinceríssimas desculpas. Já está no silêncio, ok? Só Deus abençoe vocês rica e poderosamente. Então você é homem de Deus, se não tem poder, sabe o que vai acontecer? Você vai viver de propósitos. Meu Deus, me desculpe com essas palavras. De propósitos. Aqui
este mês, a propósito disso, irmão, entenda. Essa vida dói, porque você sofre. Você tem que enganar as pessoas para você ter o que comer. Essa vida dói. Jesus disse que o poder genuíno, aquele verdadeiro, te dá tudo, você sem precisar de inventar propósito. Te dá tudo. Está escrito onde? Livro de Mateus, capítulo 10. Vamos analisar junto a Escritura. Vamos usar a Bíblia. Mateus, capítulo 10. Vamos analisar junto as Escrituras. Mateus capítulo 10. Eu vou ler aqui o versículo 1 e depois vou ler de 7 a 10. Ok, vou ler de 7 a 10. Está aqui o seguinte, diz o seguinte: e Jesus, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Analisa aqui o que diz aqui, a partir do versículo 7. Diz o quê? E à medida que seguirdes pregai esta mensagem, o reino dos céus está ao vosso alcance. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Graciosamente recebestes e graciosamente vocês devem dar. 9. Não vos proveis de ouro, nem prata, nem cobre em vossos cinturões. 10. Não leveis sacolas de viagem, nem uma túnica a mais, segundo par de sandálias, ou um cajado, pois digno é o trabalhador do seu sustento. Veja só, Jesus disse: eu vos dei o poder. Não precisam levar nada para vocês irem comer. Não, é esse poder que eu vos dei. Há de vos dar tudo, há de vos dar salário. Sem poder, você há de viver de propósito, irmão. Todo final do mês você vai dizer que há um propósito de compra de chapas, enquanto não é isso, é para você ter como pagar a renda. Muito cuidado, homem de Deus. Não, você tem essa tua maneira. Eu falo assim mesmo. Eu não vou inventar histórias aqui. Você há de dizer que não, a propósito, comprarmos blocos, enquanto não é verdade. Não é verdade isso aí. Você quer ter algum para conseguir fazer rancho em casa. Okay? Depois compra 2, 5 blocos ali só para enganar as pessoas, dizer que já vimos alguns blocos que ele, mas que não corresponde à quantidade daquilo que foi contribuído. Quando você não tem poder de Deus, enquanto você é um líder, você se transforma em mendigo do povo. Você vive pedindo coisas para eles te darem. Quando você é um homem com poder, o povo te dá, porque não querem perder a graça de receber as tuas orações. Eles te dão por reconhecer aquilo que está em você. Irmão, se você se sente desvalorizado dentro do teu ministério, é porque você está a operar num lugar que não é teu. Você não nasceu para ser pastor. Toda pessoa que tem um chamado genuinamente de Deus, você tem que se sentir valorizado dentro da obra. E você nunca será valorizado se você não tem o poder de Deus. Nunca. Aqui não tem nada a ver com o ministério. É porque eu sou pastor. Porque eu sou evangelista. Escuta, expulsar demônios é uma tarefa de todos. Curar é uma tarefa de todos. Porém, existem aqueles que têm ministérios específicos, cujos são especialistas em operar em alguma área. Mas agora me dizer de que não, até no ministério de evangelistas pode haver milagres. Não porque eles são apóstolos, mas pode haver milagres. Entendam isso aí. Agora, se você não tem poder, saiba que ninguém vai cuidar de ti, ninguém vai te respeitar. Você precisa do poder de Deus. Vamos analisar a vida que os apóstolos levaram depois de terem recebido o poder. Qual é a vida que eles levavam? Analisemos aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Diz o quê? E a multidão dos que creram,
E da multidão, ok, e da multidão dos que creram. Um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Ok? 33. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando a ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles, com grande poder. Power! Vamos ao 34. E não havia uma pessoa só necessitada dentre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam e traziam dinheiro da venda e depositavam aos pés dos apóstolos, que, por sua vez, o repartiam conforme a necessidade de cada um. Veja só, os ricos vendiam propriedades, iam dar. Não são os apóstolos que iam atrás dos ricos para irem pedir. Não está isso escrito. Os ricos vendiam suas propriedades, iam depositar os dinheiros das vendas aos pés dos apóstolos. Veja como é que as coisas estão aqui. Mas por quê? Porque eles operavam com poder e maravilhosa graça estava sobre eles. Agora me diz, homem de Deus, por que é que você quer ter multidão, quer ter riquezas no teu ministério, mas no entanto não tem power? Por quê? Não é possível. Você vai viver uma vida complicada, irmão. Você vai viver uma vida de mendigo. Você vai viver uma vida de mafioso. Sabe o que é pastor mafioso? Aquele que mafia ovelhas. Mafia, tem que viver de máfia. Você, o julgar, tem o julgar, está com uma coanha. Quer dizer, servir a Deus para ti, o panda, está já pandar. Não, não é bíblico isso aí. Não é bíblico. E entenda uma coisa, todas as pessoas que têm poder sabem que têm poder. Estou a falar desse, não estou a falar de pessoas batizadas com o Santo Espírito, não estou a falar disso aí. Escuta, irmão, não estou a falar disso aí, pessoas batizadas com o Santo Espírito. Não, até ovelhas são batizadas com o Espírito. O batismo com o Santo Espírito é o sinal, é o selo. Ok? É o selo para a redenção, para a salvação. E a garantia da promessa de Deus. Não é em nenhum momento garantia de que você tem poder para fazer ministério. Não, até ovelhas. Aquilo ali é um sinal de que nós somos de lá. Não tem nada a ver com o ministério. Aquilo ali. Ministério é outra coisa. Poder para fazer ministério não tem nada a ver com ser batizado com o Santo Espírito. Não é isso. Não é isso. Então alguns são enganados por dons de línguas. Não é isso aí que deve te atrapalhar. Existe um poder específico para cumprir com a missão. Analisemos aqui o livro de Lucas. Eu gosto de que nós temos que falar da Bíblia. Livro de Lucas, capítulo 10. Vamos analisar junto às Escrituras. Livro de Lucas, capítulo 10. Versículo 18. Vou ler aqui. Vou ler o livro de Lucas, capítulo 10. Vou começar do versículo 17, ok? Até 20. Vou ler de Lucas, capítulo 10, versículo 17 até 20. Então, os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando, em teu nome. É depois daquela missão lá que lemos no Mateus capítulo 10. Quando eles voltaram, relataram a Jesus: olha, os demônios se submetem a nós. Estavam felizes com isso, ok? Então, Jesus respondeu a eles: ao que Jesus lhes revelou: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Entenda isso. Contudo, regozijai-vos não apenas porque os Espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Então você entende aqui uma coisa: aqueles que têm poder, os nomes deles estão escritos lá.
Você vai ver a parábola dos talentos. O Senhor voltará para prestar conta com um por um daquele que ele deu esse poder. Por isso Jesus disse, aquele que ter esse poder e usar será mais confiado. Porque o plano do Pai é o quê? Livro de João, capítulo 15. É que vocês vão e dêem muitos frutos. O plano de Deus é que com esse poder a gente faça muitos milagres, bênçãos, libertações, curas, porque é para glorificar a Deus. A Bíblia diz que e Deus é glorificado quando vocês dão muito fruto. Então, agora você vê o homem de Deus, não tem poder, não tem power. Não tem power. Você há de viver mendigo das ovelhas, há de viver pedindo. Não, há de andar a ligar para ovelhas em casa. Estou a pedir. Lembrem do vosso pastor. Senhor, não venha com a história. Você não precisa ligar para ninguém. Não precisa. Vão ligar para o pastor. Não, professor, você não sabe. As igrejas fecharam agora. Como é que vamos ver? Escuta. Se você é homem de poder, o poder sempre será respeitado. Não interessa se agora estamos em crise ou não estamos em crise. Estou a dizer que o presidente, Sua Excelência Filipe Jacinto Nunes, ainda que ele estivesse de baixa no hospital, continuaria a ser respeitado. Por quê? A autoridade daquele homem. A autoridade, ainda que ele estivesse entubado, iam continuar a respeitar na mesma. Não vai me dizer que não é porque a igreja fechou. O poder não tem nada a ver com a igreja que fechou. Não tem nada a ver com isso. Então entenda isso. Jesus disse que aqueles que têm poder, os nomes deles estão escritos nos céus. Ok? Por quê? Vocês vão prestar contas. Então, é aquele versículo que Jesus disse. Muitos vão vir dizer que em meu nome profetizaram, expulsaram demônios, e eu direi que não lhes conheço. Então, aqueles que têm aquele poder genuíno, porque você pode trabalhar pela fé e pensar que você tem poder. Cuidado que a fé também é poder. Muito cuidado. A fé também é poder. Há muitos que operam pela fé e acreditam que estão a operar pelo poder comissionado, um commitment com Deus. Não. Jesus disse qualquer um que disser a este monte, no seu coração não duvidar, mas dizer com fé, ou crer com aquilo que ele está a dizer, lança-te no mar, eis que assim como ele disse, assim será. Disse qualquer um, ainda que fosse curandeiro, ainda que fosse não sei o quê, qualquer um, é só ter fé. Só. Então você pode estar a operar pela fé e pensar que você está a operar por esse poder. Ok? Esse poder faz maravilhas que a fé não faz. Esse poder faz coisas extraordinárias. Esse poder não depende de você, porque você jejuou, você orou. Quando você jejua, ora, ele flui mais, mas não depende de oração nem de jejum. É um commitment, God's commitment. Okay? É um commitment de Deus para você cumprir alguma coisa aqui na terra. Eu não sei se você está a perceber a importância do poder. Sem o poder, o pastor é mendigo das ovelhas. Sem nenhuma exceção, eu desafio todos os ministérios que não têm poder. Vá ver o que se prega. Quando chega ao final do mês, o pastor fica ali no cesto ali. Ele é que controla as ovelhas e as ofertas. Quando você tira a moeda, ele sente tosse para te assustar. Então você devolve a moeda, tira ali o 20, tira os 50. Não é preciso isso aí. Não é preciso. Mas professor, você não deveria dizer. Mas como é que vamos fazer? Homens de Deus precisam de ouvir isso aqui. We need God's power to operate tremendous things. To operate maravilhous things. Nós precisamos do poder de Deus para fazer coisas tremendas e maravilhosas. E é através desse poder que nós alcançaremos o respeito. Sem isso, você não será valorizado nem respeitado. Então você diz, não, eu, man of God, as pessoas na verdade até manifestam, não sei o que, no meu ministério, expulsa-se demônios, mas as contribuições não valem nada. Irmão, vou dizer uma coisa. A quantidade daquilo que se ganha através da unção que você carrega define a quantidade na sua reciprocidade daquilo que Deus vai devolver para ti.
Se a tua unção só ora para as pessoas e eles abençoaram com 2.000, saiba que o dízimo de 2.000 são 200 meticais. As tuas ofertas serão de 200 meticais. Serão de 50, de 100. Quem tem anointing para tirar o desgraçado e colocar um agraciado, miserável para milionário, saiba que as ofertas e os apoios que vai se fazer no ministério desse indivíduo serão na dimensão dessa unção. Alguém me percebe o que estou a dizer? Caso não, você vai ter que ser igual aos outros líderes. Ir buscar espíritos, não sei, de leões para assustar o povo. Andar a ameaçar aquilo que líderes já não fazer, andar a ameaçar o povo. Se você sair daqui, está já amaldiçoado. O que é que está escrito? Até na legislação, se você registrou até a igreja, até na legislação do Estado, diz que todo membro do ministério tem direito de abandono caso já não lhe seja a vontade de permanecer. Até na legislação do Estado. Quem é você que há de vir dizer que o povo é teu? Já não é de Deus, é teu povo. Quem é você, Senhor? Se o povo for teu, o poder que você tem, ou a graça que Deus te deu, vai fazer eles permanecerem na tua presença. Não é você andar a ameaçar pessoas e dizer que se você sair daqui, vai morrer. Morrer por quê? Você é o quê? É assassino você. Deus te ungiu para você assassinar pessoas que abandonam a igreja. O que é isso, senhores? Por favor, esqueçam essas mentiras. Se você é uma ovelha, está a ouvir isso aí, e alguém disse que não sei, perdoa este homem, ele estava a brincar ou falou no auge da emoção, alguma dor ele estava a sentir, falou mesmo porque ele sentiu-se mal, não é porque na verdade ele é assim. Só Deus te abençoe você, ok? Tenho aqui mais alguns versículos, porque podemos analisar juntos. Livro de... esse aqui é famoso. O livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Diz o quê? No entanto, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e o resto vos será acrescentado. O que é o reino dos céus? O poder de Deus. Até a ovelha, quando já tem o poder do Santo Espírito, as coisas começam a acontecer de uma outra maneira. O poder, busquem primeiro o reino dos céus, o resto vos será acrescentado. Não disse que vão buscar o acrescentado, depois vão receber não sei o que. Não é isso. A Bíblia não mandou buscar o resto para depois ser acrescentado o reino de Deus. Busca primeiro o reino de Deus. Então, fica uma dica aqui. Homem de Deus, é importante que você tenha um estilo de oração, um estilo de vida de oração, um padrão de vida espiritual. A minha pergunta é, quantas vezes você jejua por semana? Como o teu estilo de vida? Quantos dias você tem de meditação por semana? Como o teu estilo de vida? Quantas horas de oração você tem por semana? Não estou a falar de vez em quando. Não. Estou a falar de um estilo de vida. Professor, eu sou um homem de Deus, mas eu trabalho numa empresa. Não tenho tempo. Irmão, não pode haver essas coisas. Se você quer crescer, você tem que aprender a dar mais do que aquilo que você recebe. Ok? Então entenda isso. Se você quer crescer, ofereça mais do que aquilo que você recebe. Nesses dias mesmo que você vai trabalhar, há dias que você tem que trabalhar em jejum. Você é homem de Deus. Existem pastores que nem sabem. Existe no seu profeta, ou seu apóstolo, qualquer nome que você se dá. Não me interessa o nome. Sabe, existem líderes que não sabem que eles são ovelhas. Mas eles pensam que são líderes. Não sabem o que é um líder. Líder é aquele que se sacrifica pelo bem dos seus subordinados. Esse que é um líder. Pelo menos espiritualmente é assim. Não esses outros líderes que eles é que sacrificam o seu subordinado para eles estarem bem na vida. Não estou a falar desses líderes. Estou a falar de líder espiritual divino. Algo que vem de Deus. Alguém dá para perceber o que estou a dizer aqui? Então, é um assunto muito sério isso. Muito sério, muito sério. Existem pastores que são ovelhas. Eles nem sabem. Todos os dias está a comer. Todos os dias está a passear. Todos os dias está a trabalhar. Todos os dias, negócio, todo. Qual é a diferença entre você e a ovelha? Qual é a diferença? Porque a ovelha, enquanto busca riqueza, o pastor deve buscar poder para quando a ovelha estiver em problemas,
Ele levantar o ungido, resolver o problema das ovelhas e as ovelhas resolver os problemas do ministério e do pastor. É assim. Porque a Bíblia diz o quê? Você viverá do fruto do seu suor. Então, aquilo que as pessoas ganham é aquilo que é transformado em favor para você também. Quanto mais ungido e poderoso for o pastor, entenda isso. Entenda, quanto mais ungido e poderoso que for o pastor, saiba que maior é o benefício que ele recebe do povo que ele lidera. Agora, você diz que batismo com o Santo Espírito é a mesma coisa que o poder comissionado divinamente. Não é verdade isso aí. Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 4, foi batizado com João Batista. A Bíblia diz que quando ele sai das águas, logo veio o que? O batismo do Santo Espírito, porque a Bíblia diz, desceu o Santo Espírito em forma de pomba e pousou sobre ele. Então depois veio uma voz e disse, esse é meu filho do qual ele me agrada. Escutem-o ou obedeçam, ok? Mas depois disso, verso, Jesus foi batizado com as águas, recebeu o batismo com o Santo Espírito, logo que ele saiu, ainda houve uma orientação de Deus de que este homem aqui, entende? Este homem, ouçam, porque ele é meu filho amado. Mas veja só depois o que vai acontecer. Jesus foi jejuar 40 dias e 40 noites. Por que jejuou 40 dias? Queria já esse poder, este aqui já de missão. Agora me diz uma coisa, pastor. Se você, profeta, apóstolo, se você só vive comendo, Jesus que já nasceu santo, nunca pecou, nunca insultou, nunca bebeu, nunca dormiu com mulher nenhuma. Para ele ser usado terrivelmente, teve que jejuar 40 dias e 40 minutos para receber commitment, divine commitment. Me diz, você que está todos os dias a comer, 365 dias está já a comer, pastor. A Bíblia diz que Jesus vivia toda hora a ir ao Monte das Oliveiras orar. Você não tem tempo para orar, porque anda muito ocupado com a igreja e com o povo, que você não tem nem tempo para orar. Irmão, você me diz o que poder você pensa que vai ter? Qual é o poder que você pensa que vai ter? Qual é o poder? O homem de Deus tem que ter tempo separado exclusivamente para Deus. To talk to God. To receive from God. Eu não sei se vocês estão a perceber o que eu estou a falar aqui. Esse é um assunto sério. Oh, meu Deus, esse é um assunto sério, seríssimo. Você deveria se preocupar com aquilo que estou a falar aqui. Se preocupar. Jesus não tinha templo físico. Esses são o quê? São os fariseus. Eles tinham um templo físico lá, de onde eles iam lá fazer. Mas Jesus tinha mais multidão do que eles que tinham templo físico. Eu volto a dizer, irmão, se você é um líder sem poder, você pode ter uma igreja bonita, está a perceber? Pode ter uma igreja bonita, é uma questão de tempo. Tarde ou cedo vão te abandonar quando os problemas causados por demônios e sofrimento da vida já estiverem a sufocar o povo de Deus. Então eu quero dizer o seguinte, não se preocupe com o luxo das igrejas, dos templos. Se preocupe com o divine purpose, o propósito divino. Busca primeiro o reino. Quando você estiver cheio de Jesus, tudo isso aí você vai receber. Visto o que aconteceu com o Salomão. Salomão pediu sabedoria. E por causa da sabedoria se transformou o homem mais rico de todo o planeta. Percebe o que acontece? A base da prosperidade de um homem é espiritual. Se você consegue resolver a parte espiritual, você foi embora. Você foi embora. Você foi embora. Estou a tirar aqui segredos profundos. Profundos. You need power of God. You need power to deliver, to heal. You need power to transform life, to change destinies. Se você entra nesse nível, você há de ver que as coisas vão fluir. Você há de ver que há fome. Você nunca há de viver essa fome. Você há de ver que há desgraça. Você nunca há de viver essa desgraça. Why? You are anointed with power and glory of God. Agora essa coisa de dizer que, veja o que o apóstolo Paulo diz. O que me dói, apóstolos de hoje não tem nem poder para expulsar mosquitos. Alguma coisa está errada aqui. Veja o que o apóstolo Paulo disse. Diz que
o nosso evangelho, a nossa pregação, não consiste somente em vir falar palavras aqui, mas também em demonstração do poder. Nós estamos aqui vir dizer que Jesus Cristo é o Senhor, sem poder provar. Viemos provar by the power. Irmão, se você sabe que tem um chamado, entenda isso aqui. Você sabe que tem um chamado para ser um apóstolo. Antes de você receber o poder do alto, não saia para aí dizer que você é um apóstolo, porque é uma vergonha para você. Não diga que você é um apóstolo. Diga que sou um pregador, pregador da palavra, o pregador fulano, o pregador que. Do que você vir dizer que é um apóstolo e ver uma pessoa com doença, só dor no pé, o Senhor não conseguir curar. Há de dizer que, não, é porque eu ainda estou a começar um ministério. É mentira, irmão. Quando é um limoeiro, no dia que ele dá os primeiros frutos, há de sair sempre limão. Pode até sair em poucos, mas nunca vai sair laranjas só porque está a começar a dar frutos. E Jesus disse, não se preocupe com aquilo que eles dizem. Pelos frutos conhecereis. Então você está dizendo que você é apóstolo. Vamos olhar para o teu ministério. Não há nenhum milagre. Eu sou um profeta. Vamos olhar para o teu ministério. Miséria e pobreza. Ministério profético é um ministério de prosperidade. O que é prosperidade? Descortinar a desgraça para mostrar a graça. Qual é o profeta, você de Gênesis até Apocalipse, que não abriu uma cortina da desgraça no povo para já mostrar a graça de Deus? Qual é? Quando o povo faz a vontade de Deus, prospera. E o ministério profético é para vir ensinar e instruir o povo a fazer a vontade de Deus. Só isso. Está na Bíblia. Medita nessa palavra dia e noite, livro de Josué, capítulo 1, versículo 8 a 9. Medita nessa palavra dia e noite, para que você tenha o cuidado de obedecer, conforme nele está escrito. Ok? E, havendo feito isso, você será próspero e será bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. Não está aí. O ministério profético é isso. Você dizer às pessoas qual é a vontade de Deus e eles fazerem e depois verem resultados. Agora você diz que eu sou um profeta. É um miserável, pobre, desgraçado. Alguma coisa errada contigo, irmão. Você está... Irmão, alguma coisa errada. Até Eliseu, que vivia nas montanhas, teve uma casa de luxo construída por umas mulheres. Uma rainha fez uma casa, um quarto de luxo para ele, lá no teto, para ele com os seus discípulos. Com ele e com os seus discípulos Geazi. Vivia na montanha. Teve casa. Não precisou dizer, teve casa a ver na montanha. Você não vive na montanha, vive na cidade, mas porém dorme no chão. Irmão, alguma coisa está errada aí. Não andemos a andar a mentir para as pessoas, irmão. E a pior mentira é você mentir para ti mesmo. Você acreditar que é uma coisa que você não é, que você não pode provar. Jesus disse os frutos. Jesus disse, esqueçam. Eu sou apóstolo, não há problema. Eu sou profeta, não há problema. Eu sou evangelista, não há problema. Eu sou não sei o que, pastor, não há problema. Eu sou mestre, não há problema. Aqui há uma coisa que temos que ver aqui. O resultado. O que está a dizer o resultado? Só o resultado. O que é que está a dizer? A Bíblia diz, o povo é que vai aos profetas. Hoje os profetas é que vão atrás do povo. Alguma coisa está errado. Está errado. Está errado. Vamos analisar aqui comigo. O livro de... Há um versículo aqui que eu gostaria de ler para vocês. Livro de João, capítulo 6. Tenho aqui escrito, é um livro que... Livro de João, capítulo 6, versículo 20, alguma coisa. Versículo 23. Livro de João, capítulo 6, versículo 26. Jesus respondeu a eles, em verdade vos afirmo, que vós não me buscais porque viste os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Agora a minha pergunta, o povo tem que te seguir você por quê? Se você não tem nada. Ouviu que Jesus multiplicou peixes. 2 peixes, 5 pães, comeram 5.000 homens, ainda houve sobra. E como é que ele fez? Através do poder. Não é outra coisa, é poder. E aí disse ele, vocês estão a ouvir, vocês, não é por causa do sinal, não é por causa da palavra, é porque vocês comeram e deixaram comer. Então, agora você é aquele que você vai atrás do povo, para você ir comer em casa do povo e fartar-se. Em casa, não, alguma coisa errada, irmão.
O povo é que tem que vir ao líder e receber e ficar farto. Agora, uma coisa que eu gostaria de dizer aqui, você que é ovelha, não sei o quê, se você tem um líder extremamente ungido e poderoso para libertar e abençoar você, cuide desse líder. Cuide desse líder, porque quanto mais você cuida dele, a unção e a graça que fluir dele vai fazer você multiplicar, prosperar, 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 prosperar e prosperar. Ok? Só eu acredito que está tudo dito. Não há necessidade de continuarmos aqui. Não estou a ver nada que tenha ficado aqui para trás. Eu volto a dizer, homem de Deus tem que ter um padrão de vida espiritual. Ok? Não estou a falar daquele sacrifício de às vezes você jejua não sei quanto tempo. Não, estou a falar um padrão de vida espiritual. Como é que você jejua semanalmente? Quando é que você ora por semana? Quanto tempo de oração você leva? Uma vez por semana? Quanto tempo você senta, medita e lê na palavra? Uma vez por semana? Um estilo de vida padronizado. Agora, existe aquele sacrifício, porque temos uma cruzada, temos que fazer um grande sacrifício. Isso é outra coisa. Mas enquanto tem uma base aqui que sustenta o ministério, que sustenta a espiritualidade do líder. Agora, irmão, eu vou te dizer uma coisa. A Bíblia diz o quê? Sabendo que aquele que pouco semeia, pouco também vai colher. Eu quero te dizer o seguinte. Se você semeia pouco sacrifício, também vai receber pouco poder. Deus abençoa o homem com poder na quantidade da sua entrega. E o que é se entregar? Tome a sua cruz e siga. O que é tomar a sua cruz? Se sacrificar o corpo em benefício do Espírito. Ok? So Deus abençoe todos vocês rica e poderosamente. Eu espero que essa mensagem venha a refletir e a surtir grandes resultados na vida dos homens de Deus. Ao invés de acordarmos, nos preocuparmos com ofertas, vamos a partir de agora acordarmos e nos preocuparmos em buscar o poder e a presença de Jesus Cristo na nossa vida, que o resto, mas o resto, há de vir a nós atrás e vamos ter até de sobra, ok? Paulo mesmo preso, veja só isso. Paulo mesmo preso, disse à igreja de Tessalônica que, olha, eu não preciso de mais nada. Estou tão suprido que tenho mais do que aquilo que eu preciso. Estava preso. Você não está preso, mas está a mendigar. Irmão, alguma coisa errada. Livro de Deuteronômios, capítulo 28. Se atentamente ouvir ao Senhor teu Deus e teres o cuidado de obedecer aos seus mandamentos, eis que o Senhor teu Deus vai fazer o quê? Te exaltará sobre todas as nações aonde você for a passar. Você não correrá atrás das bênçãos, mas elas virão à sua atrás e vão fazer o quê? Te alcançarão. Essa é a promessa bíblica, que as coisas têm que vir para nós. Não é você sair atrás das coisas, ok? Mas isso só é possível with power. Power. Jesus disse, se você permanecer na minha palavra e a minha palavra permanecer em você, eu e meu Pai viremos em você fazer o quê? Morada. E quando isso acontecer, tudo que vocês pedirem que irá acontecer, irão receber. Só acabou. Eu amo tanto vocês, homem de Deus. Quero dizer muito obrigado por tudo, por este momento, e que esse ensinamento seja partilhado e chegue muito mais longe, mais longe, mais longe, para a edificação de homens de Deus, para a edificação do ministério e da obra de Cristo aqui na terra. Em nome de Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o professor, líder e fundador do Ministério Profético de Cristo em Moçambique. Paz, até a próxima aula. Paz à sua alma e a toda a sua família. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Disse Jesus, conheceis a verdade e ela vos libertará. Não há absolutamente nenhuma tolerância para a ignorância. E GGCOM, Ministério Profético de Cristo, a casa da palavra e da libertação, em nome poderoso de Jesus Cristo, seja bem
abençoado, seja livre. Macanta labracote canta, le cantan, cantai, le cabrazotete, le zacanta, cantai. Amen. Thank you, Lord.